E o Arthur vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria fazer um convite a todos os jovens aqui na palestra, também a conhecer o Grupo Jovem da Casa. A gente se reúne toda quinta-feira às 8 horas, são 2 turmas. Então, se você é jovem e tem interesse em estudar um pouco mais de espiritismo, se você tem um jovem em casa e tá lá juntando poeira, tá ficando meio encardido, traz pra cá, a gente vai dar uma finalidade pra ele, pode ficar tranquilo. Não, brincadeira. E bem, o preparo de hoje é do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles com psicografia de Divaldo Franco. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te escuses a esse mister de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de muito ocupados para ajudar? Quantas vezes a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem disposição, ou não tem nada para somar, ou a gente acha que a gente não tem nada para somar? Quantas vezes a gente se deu, eu falo por mim, quantas vezes eu me dei desculpas e inventei motivos para não trabalhar, para não me dedicar por descanso, porque eu precisava descansar, eu precisava repensar minha vida, eu precisava fazer alguma coisa que com certeza era menos importante do que um trabalho de ajuda ao próximo. A Joana de Ângeles, ela diz que o primeiro tipo de maturidade que a gente adquire é a maturidade afetiva, que é quando a gente para de pensar em receber e começa a se focar em dar, em oferecer aos outros, porque a gente passa a entender que apenas quando a gente dá é que a gente verdadeiramente tem alguma coisa. E essa é uma percepção que a gente tem muita dificuldade de desenvolver hoje em dia, por N motivos. Então acho que a gente pode levar como reflexão o que a gente faz do nosso tempo e ainda mais como a gente usa o nosso tempo. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, esperando alguma recompensa pelo nosso trabalho. Boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, orientador maior, que nos envolve nessa tarde de hoje em seus braços, te pedimos que nos abençoe mais uma vez, como também a nossa mentora Joana de Ângeles, com o seu carinho, a sua doçura. Acolha junto de ti Marcelo Nazaré, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje, para compreendermos um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, graças a Deus. Gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível, que Ele nos abençoe e nos guarde e nos sustente na sua paz. O Evangelho nos apresenta inúmeros ensinamentos que se tornam sempre atuais, porque a atualidade representa em verdade utilidade. Tudo aquilo que permanece útil às nossas existências, porfia atual. E o Evangelho, como um conjunto de ensinamentos psicológicos, mantém-se atual ao longo dos séculos, porque Jesus teve a visão psicológica profunda de nos ensinar através de símbolos que reúnem significados que ficariam para a posteridade e se tornariam então eternos. Primeiro é necessário que entendamos a significação da palavra símbolo, para compreendermos a profundidade do ensinamento evangélico. A palavra símbolo vem do grego symbalein, que significa lançar junto. O seu antônimo é
diabalém, lançar separado, de onde vem a palavra diabalém, diabolon, diabo, que nós compreendemos equivocadamente como um indivíduo, como um ser, e que na verdade é aquele que lança de modo afastado, ou aquele que se opõe, aquele que se aparta ou que aparta pessoas. Então a palavra símbolo significa unir caminhos, unir sentidos, unir situações. E Jesus conseguia unir esses sentidos toda vez que ensinava a todos aqueles que o buscavam. Por isso, ele trazia ensinamentos que poderiam permanecer eternos, porque ele conseguia comunicar-se com os indivíduos de natureza simples e de natureza complexa, com os letrados e iletrados, e a partir destes ensinamentos, deixar para o tempo o desdobramento e a complexação dos seus ensinamentos. Isto porque um ensinamento dado e compreendido de uma forma por alguém mais simples poderia e seria desdobrado de forma cada vez mais complexa, cada vez que mais complexo se tornasse esse indivíduo para compreendê-lo. Essa é a grande sabedoria de Jesus, que ultrapassa toda a pedagogia e toda a psicologia que nenhum sábio na terra jamais logrou alcançar. Dentre os seus ensinamentos, os evangelistas tentaram anotar nas suas limitações pessoais vários apontamentos. E Mateus, em especial, traz-nos vários destes, que são parábolas, que são ensinamentos onde Jesus simboliza, une sentidos e significados para nos oferecer apontamentos psicológicos. Ou, às vezes, profetizar coisas para o futuro. É curioso que Mateus descreve 7 parábolas em todo o Evangelho. E dessas 7 parábolas, 6 parábolas começam enunciando: o reino dos céus se assemelha. É curioso notar que os estudiosos do Evangelho vão observar que Mateus enuncia 6 das 7 parábolas desta forma: o reino dos céus é comparado ou assemelha-se. Então é importante nós observarmos que o foco de Mateus é o reino dos céus nas suas parábolas. E é curioso notar que Mateus nunca diz: o reino dos céus está ali, o reino dos céus está acolá. Ele sempre inicia dizendo: o reino dos céus assemelha-se a, é parecido com, na acepção da sua própria língua. Então é curioso notar que já naquela época os discípulos tinham o conhecimento de que o reino dos céus não se tratava de um local, um locus, mas de um estado da alma, um estado de consciência. É curioso que até hoje muitas religiões têm uma grande dificuldade de compreender que o reino dos céus não é um local para onde se vai. E muitas pessoas esperam morrer para encontrar o reino dos céus, ou para encontrar a vida eterna, que é uma outra forma também de anunciar o reino dos céus. É estranho que muitos pensam que quando no Evangelho encontramos a sentença vida eterna, nós acreditamos tratar-se do fato de desencarnarmos e vivermos a vida dos espíritos. E não é verdade. À época de Jesus, havia uma outra seita, um pouco anterior ao cristianismo, que era a seita chamada gnóstica. E essa seita gnóstica, que também uniu-se ao cristianismo, utilizava uma terminologia muito específica. E eles diziam que havia aqueles que caminhavam para a vida eterna e aqueles que viriam para a condenação eterna. E essa terminologia dos gnósticos era alusiva à necessidade ou não da reencarnação. Então, quando o indivíduo partia para a vida eterna,
não significava que ele havia desencarnado, pois que todos desencarnariam. Significava que o indivíduo estava entrando na posse da consciência da vida verdadeira. Encarnado ou desencarnado, ele estava na vida eterna. Ele havia se conscientizado do estado da própria imortalidade, que é o eixo fundamental do cristianismo. Sem esse eixo fundamental, o cristianismo não existiria. Se Jesus não houvesse ressuscitado ao terceiro dia, tudo o que ele houvera ensinado cairia por terra. O perdão das ofensas, a caridade ao próximo, o amor ao próximo como a si mesmo, nada do que ele houvera ensinado teria uma substância verdadeiramente sólida para ser seguida, se ao final do terceiro dia, após a crucificação, ele não se houvesse erguido dos mortos, retirado a pedra do sepulcro de José de Arimateia e se erguido diante do povo, porque ele havia prometido que isso iria acontecer. Então, se isso não acontecesse, todo o eixo do cristianismo seria destituído de valor por completo. Então, era necessário que isso acontecesse. Então, nos evangelhos, nós iremos encontrar, ao lado da expressão reino dos céus, nós iremos encontrar a vida eterna, que não significa aqui a desencarnação. A desencarnação iremos encontrar como ressurreição. A palavra ressurreição, sim, vai simbolizar a desencarnação, mas a vida eterna simbolizará a vivência consciente do estado de mortalidade, porque aqueles que não vivenciam esse estado estão vivendo a condenação. Neste caso em questão, Mateus, então, nesta parábola, vai trazer o ensinamento de Jesus, em que ele vai remeter ao reino dos céus, e vai dizer o que para nós? Vamos ler para elucidar. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Vamos observar isto. Por que ele utiliza essas expressões? À época de Jesus, no Império Romano, existia uma lei no direito romano, porque o joio, ou azevém, uma planta do gênero Lolium, é uma planta em que no seu desenvolvimento até a maturidade, ela apresenta fases no brotamento que são fisicamente idênticas ao trigo. É impossível distinguir o trigo do joio até a fase da maturação do vegetal. Tanto o azevém, ou joio, o Lolium, e o trigo são muito semelhantes. No direito romano, está descrito que é crime passível de punição plantar joio junto ao trigo, principalmente se alguém plantar joio na plantação de trigo de alguém para atrapalhá-lo. Então era um crime concebido pelo direito romano. Então Jesus não se utiliza de uma figura aleatória. Ele é simbólico, mas ele não é ahistórico. A colocação de Jesus ela é própria. Além dela ter um poder simbólico e arquetípico, ela tem um poder histórico. Ele recorre a uma lei vigente à época, no Império Romano. É proibido por lei semear o joio junto do trigo. Então ele recorre, ele podia ter dito que o homem semeou samambaias, que ele havia semeado tâmaras, mas ele escolhe joio, porque o joio é muito parecido com o trigo e quase impossível de se diferenciar. E porque existia uma lei proibindo isso naquela época. Então vejamos o poder desse símbolo para Jesus. E quando os homens dormem, vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo e se retira. Quem são esses homens? Esses homens são todos os discípulos de Jesus.
notadamente à época os discípulos mais próximos. Então ele vem colocar que um dia o homem iria levar a boa semente no seu campo. Jesus ia levar a boa semente ao seu campo, à humanidade. Mas os homens se tornariam invigilantes. Eles dormiriam. E no momento de dormirem, viria o homem mau e semearia o joio. O homem mau significam todos aqueles que são diabalém, todos aqueles que são contrários à lei, todos aqueles que são diabo, que não é o homenzinho vermelho, um chifrinho, que lembra o fauno da mitologia grega, que foi misturado com outros mitos para assustar criancinha, que nem o bicho-papão, etc. Alguém tem dúvida disso ainda? Ou ainda existem espíritas que acreditam que o diabo existe? Certa ocasião, nosso guia espiritual fez uma proposta muito curiosa e falou: você sabia que o diabo é minifundiário? E eu me assustei, porque eu não acreditava em diabo, e meu guia falando em diabo, eu falei, esse meu guia está meio desguiado, coitado. E aí ele falou, o diabo é um minifundiário. Eu pensei bem, porque as pessoas já pensam que o diabo existe. Caso ele existisse, na hipótese de existir, ele é um minifundiário. E eu perguntei a Fernando, por que, Fernando? Veja bem, na hipótese dele existir, o inferno ficaria abaixo da crosta da terra, não é verdade? Eu falei, é verdade. A crosta da terra não é muito pequena se comparada ao sistema solar? Eu falei, é verdade. Pois é. Se nós olharmos em qualquer direção ao redor do globo terrestre, o globo terrestre é uma ínfima esfera abandonada numa imensidão de céu. Em todo lugar existe céu, e o inferno seria uma porção minúscula de magma no centro de uma esfera ínfima no meio do sistema solar. Então, na pior das hipóteses, se o diabo existisse, ele era um minifundiário, que era pouca terra improdutiva. Falei, é verdade, agora eu entendi a metáfora. Mas fazendo essa digressão, não tão engraçada, mas apenas curiosa, voltando aqui, todos nós somos diabo. Porque somos nós que nos apartamos da lei. Somos nós que somos diabalém, que nos distanciamos da lei, que não cumprimos com a lei, que nos apartamos da verdade da própria consciência. Então, os homens maus que semeiam joio, também podemos ser nós. Mas, na hipótese de sermos discípulos sinceros de Jesus, na hipótese de sermos discípulos valorosos, que não erram e não vacilam, porque somos discípulos valorosos, que não erramos, não vacilamos, não é verdade? Nessa hipótese, existem aqueles invigilantes, negligentes, imperitos, e até aqueles com dolo, com a intenção da maldade, que semeiam um joio no meio de nós. Então, a parábola explicita duas situações. Existem os discípulos fiéis e existem todos os outros que vacilam, que invigilam ou invigiam, que negligenciam, que são imperitos naquilo que fazem ou que dolosamente realizam o mal. Existem essas naturezas da humanidade. E dentro dessas naturezas, há aqueles que dormem e aqueles que semeiam o mal, o joio. Mas é curioso o desdobramento da parábola. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio, que em princípio não era detectável. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? Porque eles não notaram. Então é curioso que Jesus, nesse momento, quando ele enuncia essa parábola, ele enuncia também uma segunda questão. Os discípulos não perceberam que dormiram. Então é curioso notar nesse momento que Jesus aqui faz uma distinção. Nós anteriormente colocamos os que fazem o mal intencionalmente. Aqui ele começa a fazer uma distinção. Aqueles que dormiram, não dormiram por maldade, não dormiram com a intenção de dormir. Então existe culpa porque não existe intenção. Vamos fazer uma digressão no direito antigo e voltar em Aristóteles, na Grécia, que definiu culpa e dolo. Toda vez que eu quero fazer algo bom
e não consigo, eu estou diante da culpa. Toda vez que eu quero fazer algo bom e consigo, eu estou diante da virtude. Toda vez que eu quero fazer algo ruim e consigo executar o mal, eu estou diante do dolo. Aqui, Jesus fala da culpa, porque os indivíduos não dormiram porque tinham a intenção de dormir e não cuidar da plantação. Eles adormecem. E tanto adormecem que não percebem que o joio cresce. E vão perguntar ao Senhor, por que aconteceu isso? Então, não se tratam dos indivíduos dolosamente maus, dos indivíduos intencionalmente maus. Ele se dirige àqueles que invigiaram ou invigilaram. E então o Senhor diz, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porque o primeiro impulso é esse. Quando eu me dou conta do erro que eu pratico, o meu desejo é repará-lo de imediato. Muitas vezes nós somos movidos pela culpa. Nós sentimos a culpa e queremos resolver de imediato. E às vezes o imediato não é o correto. Temos que ter o momento exato da reparação. Diz um filósofo, Friedrich Nietzsche, uma frase muito bonita e muito curiosa, em que ele diz, impor o certo é errado. Porque mesmo eu sabendo o que é certo, se eu imponho o certo, ele pode se tornar errado. Porque pode não ser a hora adequada, pode não ser a pessoa correta, pode não ser o momento justo. Então eu tenho que saber a hora exata para executar aquilo que é certo. Porque se eu imponho o certo, eu estarei fazendo algo errado. Então os discípulos perguntam a Jesus, já que nos damos conta disso, vamos lá e vamos arrancar? E observemos a resposta. Porém, ele lhes disse, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque eles são muito parecidos no início. Muitas virtudes se parecem com os nossos vícios. E muitas sombras das nossas almas se assemelham às nossas virtudes. Principalmente porque nós, que não somos especialistas em botânica, não sabemos diferenciar perfeitamente o joio do trigo. Como não somos especialistas em psicologia profunda, nós não sabemos diferenciar 100% do tempo as nossas sombras inconscientes e conscientes das nossas virtudes. E muitas vezes nós pensamos em virtudes e agimos com as nossas sombras. Chegaremos a tanto. Mas olha a sabedoria de Jesus. Não arranqueis. Deixai crescer, porque se o fizerdes agora, arrancareis o trigo junto com o joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, ou seja, quando ambos estiverem maduros e bem diferenciados, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro, porque é a hora correta de fazer isso. Então, observemos a sabedoria de Jesus. Certa ocasião, em um grupo de terapia que nós frequentávamos, meu Deus, o orador faz terapia. Tem gente que fica preocupado por isso quando a gente fala. E nós fazemos desde os 14 anos de idade, temos 42 agora. E o dia que recebermos alta, mudamos de terapeuta. Porque se o terapeuta perdeu a capacidade de enxergar os meus defeitos, outro vai enxergar porque ainda não está viciado. Porque eu tenho que evoluir até o final das minhas reencarnações. Quem vai me dar alta é Jesus, então eu não vou parar. Nesse momento, num grupo de terapia, até muito bem frequentado, eram só 12 pacientes espíritas, era ótimo. 12 pacientes espíritas era uma delícia. Num dado momento, um colega aproximou-se, e esse colega então começou a contar no grupo que ele estava muito magoado com uma questão que havia doído profundamente a ele. Ele estava num trabalho, numa repartição pública, engenheiro de tráfego, e ele, como engenheiro de tráfego, estava numa situação que ele estava sentindo que os colegas de trabalho do setor ao lado da informática estavam caçoando dele, debochavam dele o tempo todo, ironizavam o serviço dele, riam-se dele e faziam 1000 situações que o deixavam embaraçado. E ele se sentia muito ressentido por aquela situação e não sabia como lidar com isso, que ele estava perdendo a paciência que nunca teve, mas ele estava lá tentando.
E aí, num dado momento, uma das terapeutas, que eram 2 terapeutas para o grupo, na verdade, cada terapeuta tinha 6 pacientes e levavam para o grupo, para fazer em grupo, os 12 juntos e as 2 terapeutas em contraponto. E aí uma terapeuta disse, fulano, vamos lá, vamos pensar. Na sua sessão individual comigo, você falou uma outra questão em relação ao seu trabalho que você não trouxe para o grupo. E o grupo não vai conseguir pensar a situação inteira. Você apenas se queixando do deboche. Você contou para o grupo o que você fez com esse grupo de amigos seus há uns meses atrás, quando eles tiveram um problema, num problema de vírus no computador? E ele virou para a terapeuta e disse, mas o que tem a ver? E ficou meio vermelho. Numa reação emocional, como nós aprendemos na psiquiatria, quando o indivíduo fica vermelho diante de algo que você fala, na verdade é uma reação de prazer, não é uma reação de aversão. Quando você tem prazer quando alguém fala algo, você fica vermelho, confirmando que o que o outro fala está certo. Você pode até querer ficar bravo, querer negar, mas se o corpo fica avermelhado, a face é prazer. Você confirma o que o outro disse. E ele ficou vermelho, mas negou. Como assim? O que tem a ver? Ela disse, veja bem, naquela ocasião, você pode até contar para o grupo, você disse que houve um problema com um vírus de computador que o pessoal da informática não soube resolver. E você, que não é da informática, engenheiro do tráfego, foi lá e resolveu. Não é verdade? Ele, sim. E o que você fez mais além disso? Ué, eu resolvi. Não, fulano. Além de resolver, o que você fez? Ah, eu brinquei com eles. Falei assim, ah, sim. Como você brincou com eles? Ele disse, eu peguei o CD, era na época, ainda tinha disquete, entrega a idade. Ele pegou o disquete, não era nem CD, e disse, olha só, vocês são da informática e nem conseguiram resolver. Eu que não sou, resolvi tão fácil. E foi debochado para a sua sala, não é verdade? Aí ele ficou muito envergonhado, afinal, 11 pacientes espíritas olhando para ele, e ele abaixou a cabeça, disse, é verdade. Falei, pois é, mas tem uma outra questão muito curiosa, já que você está reclamando que está sofrendo um deboche, a ironia no serviço, tem uma outra questão que você também não trouxe para o grupo, e que faz parte dessa questão que você está sofrendo no seu trabalho. Ele, o que eu fiz? O que você fez com o porteiro do seu prédio? Aí ele, o que tem a ver o porteiro do meu prédio? Ele ficou vermelho de vez. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, ele vai infartar. Eu não sei o que ele fez, mas ele vai infartar, posso supor. E aí, ele ficou rubro e disse, o que tem a ver com o porteiro? O grupo já olhou para ele e o grupo era muito legal, porque quando alguém começava a falar, todo mundo olhava para você com aquela cara de jacaré no rio. Chegou ração, chegou o antílope, agora que eu vou me fartar, né? E aí, parece National Geographic, quando cai um bichinho no rio e todos os jacarés pulam em cima, e o cinegrafista fala que não pode intervir, e você fica agoniado e muda de canal. E aí, ali não dava para mudar porque era terapia. E aí, no momento em que o grupo olha para ele, ele ficou muito sem saber o que fazer, e ela começou a enunciar. Falei, bom, já que você não quer dizer, eu vou contar para o grupo figurar a situação. Você estava com um porteiro, e você disse para o porteiro o seguinte, seu José, eu preciso dizer para o senhor, ele era síndico do prédio, eu preciso dizer para o senhor que a moradora do apartamento Y disse que o senhor fez isso errado. O morador do apartamento Z disse que o senhor fez isso errado. O inquilino do apartamento A falou que o senhor fez isso errado. Bom, e depois do alfabeto grego, cirílico, enfim, aberto, de queixas, ele perguntou para o porteiro, e agora o que eu faço com tantas queixas? O porteiro, humilhado por tantas queixas, virou para ele e disse, seu fulano, se eu fosse o senhor, eu ia me demitir. E ele virou para o porteiro, fez uma face de caridade, espírita sabe fazer faces de caridade, e disse, pois é, eu serei obrigado a demitir você pelo que você está fazendo. E demitiu o porteiro. Aí ele ficou irritadíssimo no grupo de terapia, e disse, mas o que tem a ver com isso? Ele estava errado, eu tinha que demiti-lo. Falou, pois é, mas observa a movimentação. Vamos fazer alguns apontamentos para o grupo compreender você. Você é chefe da repartição onde você trabalha.
você é síndico do seu prédio, você é chefe de família, você é diretor no centro espírita e doutrinador da desobsessão. Não é muito cargo, não? Você já se deu conta que onde você está, você tem cargo de liderança? E não é o acaso. Você sempre galga um cargo à frente, porque você não é obrigado a ser síndico. Você, chefe da repartição, você acaba tendo que evoluir na carreira, às vezes não tem jeito. Agora, você é dirigente do centro espírita, síndico do prédio, chefe de família, só falta ser presidente da república. Só não é meu chefe porque eu sou sua terapeuta, não tem como. Então, observe uma coisa, você adora um cargo, você só não se deu conta. Agora, olha que curioso, quando você está num cargo de poder e o funcionário é obrigado a aceitar a sua arrogância, você veste uma face de hipócrita, desce, entre aspas, até ele, e ao invés de você assumir que você queria demiti-lo porque você viu os erros e a sua incumbência de síndico, aí você bota a culpa em toda a vizinhança e faz ele se sentir humilhado e se demitir, pedir a própria cabeça. Que você não teve a hombridade de dizer, você errou e será demitido por isso. Você fez ele se sentir humilhado, porque você é manipulador. Mas no seu trabalho não adianta manipular, você lida com pessoas que estão ombro a ombro com você e que sabem bater de frente, sabem devolver na mesma moeda. Então agora você viu figura de vítima, tadinho. O espírita é incompreendido na terapia. Mas no seu trabalho você não é um espírita. Você é tirano, debochado e irônico. Só que os seus colegas de trabalho não têm a obrigação de lhe aturar. Não são espíritas, não têm compromisso com a compaixão nem com a caridade. Então eles vão devolver a mesma moeda da sua psicopatia, para você aprender. Nosso homem quase morreu. E é claro que os espíritas que estávamos lá, como bons jacarés no Rio Nilo, ficamos muito felizes com mais um desmascaramento coletivo e o jantamos devidamente na terapia, como só ia acontecer em terapias de grupo. Então observe o seguinte, muitas vezes o que você acha que é virtude é o vício mais disfarçado. E você jura que é Jesus. Então está na hora de começarmos a fazer um mergulho profundo, porque nós estamos dormindo e o joio crescendo ao lado do trigo. É o que nós fazemos conosco o tempo todo. A gente deixa o joio crescer. Nós temos aqui na nossa assembleia alguns psicólogos que podem confirmar o que eu estou dizendo, porque quando nós atendemos pacientes no consultório, paciente espírita então é uma delícia. Paciente espírita e evangélico é uma delícia. Porque tanto espírita quanto evangélico, eles não têm ódio, eles não sentem mágoa, eles já perdoaram. E não sabem por que tem câncer, hipertensão, artrite reumatoide, vizinho chato, encosto, mas eles amam profundamente a Gandhi, o amor cósmico universal. Mas não sabem por que passam mal. E não sei o que vão fazer na psicologia, eles vão lá ensinar para o terapeuta como evoluir, porque eles são avatares da evolução. É muito curioso, mas não cai a ficha da sombra, não olha para a sombra, eles continuam dormindo, e dormindo? Eu não durmo, está lá roncando, e não, eu não durmo, e o joio está lá gritando na seara, e eles estão achando que é só trigal maduro, dourado, viçoso, bonito. Então a mensagem de Jesus é muito grave e psicológica, porque nós precisamos nos dar conta do nosso estado de sono psicológico. O nosso estado de sono psicológico em que nós nos permitimos ficar e do qual nós não desejamos nos libertar. Percebemos exatamente esse estado que ele é sutil. Ao lado de uma falsa virtude, sempre existe uma virtude que mascara a falsa virtude. E a falsa virtude, se não fosse falsa virtude, seria percebida, ela é muito parecida com o trigo da virtude. Então ela caminha ao lado e você não a nota, porque você não é um especialista em psicologia. Então você precisa fazer o exercício do autoconhecimento. Você necessita fazer o exercício do mergulho dentro de si próprio. Primeiro, orar mais. Os indivíduos espíritas têm um grave defeito. Porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. O espírita tem o péssimo hábito de achar que se orar muito ele vai virar beato, fanático,
quando orar é o primeiro mecanismo psicológico de autoiluminação. Você dilata o padrão vibratório, você se conecta com o seu Deus interno e onipresente, você entra em contato com a consciência profunda e você retira os aluviões. Você, que é um filete de água nascido da rocha, da sua própria incipiência, do seu próprio começo evolutivo, você é só um filete de água que vai caminhar por rochas, por anfractuosidades na direção do mar. A oração tira os aluviões, as sujidades do caminho, para que esse filete corra o mais puro possível na direção do delta. Então, ore e não tenha vergonha de orar. Ore e não fique com preconceitos achando que vai virar beato. Se achar que vai virar beato, vire, pelo menos um beato espírita, mas ore. E ore profundamente, pedindo a Deus o auxílio para que descortine a visão interna daquilo que tu és, daquilo que nós somos e daquilo que ainda estamos. Porque nós não somos os nossos vícios, nós estamos viciados. Nós não somos os nossos defeitos, nós estamos atrelados a defeitos. Mas nós podemos nos libertar. E procuremos auxílio. Nós precisamos ter a consciência, por exemplo, nesta casa abençoada que é o santuário verdadeiro, com uma folha de serviços invejável, neste e no outro lado. Joana de Ângeles não psicografou as obras psicológicas para dizer que nós não precisamos de terapia. Eu ainda vejo espíritas lendo Joana de Ângeles em várias casas espíritas e dizem que não precisam de terapia porque basta ler o livro que já resolveram seus problemas íntimos. Se Joana pudesse descer naquele momento e numa linguajar bem carioca dar um sacode na pessoa, ela dava. Porque ela não psicografou para dizer que nós não precisamos de ajuda. Ela psicografou para se tornar óbvia a nossa necessidade de ajuda. Porque nós não percebemos ainda com Kardec, com Leon Denis, com Gabriel Delane, com Camille Flammarion, nós não percebemos ainda com Emmanuel, com Bezerra de Menezes, com Maria Dolores, Meimei, André Luiz, nós não percebemos que é óbvia e inequívoca a nossa situação lastimável de doentes mentais graves, encarnados e desencarnados. Nós ainda estamos nos achando os reis da cocada preta espirituais. Quando nós lemos Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado na década de 40, em Obreiros da Vida Eterna já está descrito nos primeiros capítulos que nos umbrais já existem colônias de espíritas egressos muito mal desencarnados. Já está lá no Obreiros da Vida Eterna. E nós não nos damos conta. Divaldo vem trazendo alertas pela sua mediunidade. Manuel Flamengo de Miranda, que foi presidente da Federação Espírita da Bahia, vem psicografando uma trilha de livros sobre obsessão e nós achamos que é para o vizinho, que não é para nós. Se nós observarmos os 3 últimos, transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais, não é possível que nós não façamos uma autorreflexão e indaguemos se permanecemos com Jesus. Mas se olharmos lá atrás em Obreiros da Vida Eterna, os mensageiros, nós estamos caminhando muito mal faz muito tempo. Então Joana idealizou uma coletânea de obras para tentar fazer-nos perceber que é óbvio, notório e inequívoca a nossa condição de doentes mentais profundos e que precisamos da ajuda de Jesus. Então esse é um momento muito grave na Terra. Ela estará reencarnando em breve e se sacrificando na Terra
para ajudar os seus irmãos doentes, como Emmanuel já o fez e completou 16 anos em março deste ano na Terra, como Bezerra o fará neste milênio, e outros mártires do Evangelho que estão regressando à Terra para resgatar os náufragos, que prometemos servir a Jesus, mas que ainda dormimos e deixamos o joio crescer, quando não nos tornamos nós próprios o joio. Então é hora de nós refletirmos sobre isso. Porque a mensagem do Evangelho, ela é consoladora. O Espiritismo é o consolador prometido. Mas nós não somos mais iniciantes das letras evangélicas. Nós não somos mais iniciantes da doutrina espírita. A humanidade divide-se hoje em duas humanidades. Os que precisam de ajuda e os que ofertam ajuda. Nós deveríamos ofertar ajuda. E parece-nos que nós não estamos ofertando ajuda ainda. Parece que nós estamos precisando de ajuda. Então que nós não temos vergonha de aceitar aquilo que somos. Que nós não temos vergonha porque... Vergonha de quê? Por que eu tenho vergonha de procurar ajuda? Só tenho vergonha de procurar ajuda quem tem orgulho e acha que não deveria procurar ajuda. Mas eu estou reencarnado porque eu sou doente, então qual a novidade? Por que o estresse? Quem de nós aqui encarnado, e muitos desencarnados entre nós aqui, quem de nós aqui está livre da reencarnação? Qual dos nossos irmãos espirituais aqui, ao nosso lado, está 100% livre da reencarnação? André Luiz, em Nosso Lar, já descreve, quando conversa com os mentores espirituais, por mais alto que se eleve o espírito, enquanto a dívida com o planeta, é imprescindível voltar. Então, qual a novidade? Nós precisamos nos preparar e nós precisamos nos equipar. Então não temos que ter vergonha de estudar mais e estudarmos de verdade sem preguiça. Porque o Centro Espírita é excelente. Essa casa, por exemplo, tem cursos a semana inteira. Só não aproveita quem é muito preguiçoso. Mas, além de estudar na casa, estude em casa. Porque não adianta delegar ao Centro Espírita a tarefa que você não quer realizar na sua consciência. Como muitos pais acham que o professor é que tem que educar no colégio e não educa um filho em casa, a gente faz a mesma coisa com a doutrina espírita. É o Centro Espírita que tem que evoluir a gente, não é a gente que tem que evoluir. A culpa é da Iraci. Se eu não me iluminar, a culpa é dela. Ela que reencarne e pague por mim. Dá até procuração, coitada dela. Está lascada. E quando dá uma coisa errada, a culpa é só dela. Então, nós precisamos mudar essa visão. Acordarmos para a vida antes que seja tarde. Essa é a mensagem fundamental da doutrina espírita. Para que nós despertemos. Até porque Jesus foi muito claro. Deixai crescer ambos juntos até a hora da ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro joio, atai em molhos para os queimar. Uma dor nunca vem sozinha. Quando eles atam o joio em molhos, as dores vêm juntas. E são árduas. E nós não temos mais o direito de reclamar. Então precisamos aceitar a dor terapêutica. Se nós não quisermos aceitar o amor iluminador. Então que nós meditemos nisso, sem pessimismo, sem sair daqui com o rosto lúgubre e dizer, eu fui no centro e saí pior, abatido. Porque isso é drama de neurótico. Saia daqui e diga, eu vou acordar. Se eu não acordei, eu vou acordar. Até porque o primeiro que tem que acordar sou eu que estou vindo para repetir para vocês. Que não vou poder desencarnar e dizer, não sabia. Eu vou escutar, eu falei no seu ouvido e você repetiu. É verdade. Então, ninguém saia daqui com aquela cara de drama. Eu sofri. Porque nós somos imortais. Irmãos de Jesus e não é por empréstimo. Ele não nos adotou no orfanato, no plano espiritual. Somos irmãos dele.
Ele disse: vós fareis tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se tiverdes fé. Fé vem do grego fidei, pistes, que significa fidelidade. Se tiverdes fidelidade, fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então que nós olhemos para as sombras dentro de nós e a iluminemos com o fulgor da vontade. Assim nós pararemos de reclamar e vamos orar em verdade no coração. E vamos arar e orar. Vamos trabalhar e servir. E poderemos então orar com Jesus. Dizermos: Senhor, Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a tua luz brilhar dentro de nós, fora de nós e entre nós, para que a tornemos útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa caminhar com o teu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as suas criaturas. Que o teu e o nosso desejo sejam um só. Assim em toda a luz, como em todas as formas. Em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Fazei sintamos a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam. Liberte-nos de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Mostre-nos, ó Espírito, que Tu és muito mais fascinante que toda a tentação terrena. Não nos deixe cair no esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e a tudo embeleza. Possa o Teu amor ser o solo fecundo, onde crescem nossas ações. Ave Cristo, os que anseiam a glória de servir-te, te honram e glorificam em pensamentos, palavras e gestos, agora e por todos os épocas do futuro. Que assim seja.